Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast com a Dani. E hoje eu recebo aqui um super atleta. Na verdade, ele agora é maratonista, mas ele tem um histórico de ex-skatista que virou maratonista e é lá de BH e hoje está aqui no Rio de Janeiro para fazer essa conversa aqui, para fazer esse episódio comigo. Seja bem-vindo, Diego. Um prazer receber você aqui no meu podcast, no meu canal. Prazer é meu, Dani. Muito obrigado pelo convite. Nós nos conhecemos pelo Instagram, foi tudo muito rapidamente. Trocamos algumas mensagens e já estávamos em uma ligação, combinando a agenda, deu tudo certo. Quero agradecer também a todos que assistiram esse podcast, pelo interesse em conhecer minha história, saber um pouco do que eu fiz, tudo como eu penso, né? Ah, muito bom, porque a agenda bateu, vamos dizer assim, né? Eu exatamente. falei, olha, tem vaga quando você vem ao Rio e tal. E eu tô indo ao Rio, então é para acontecer. É para acontecer. É para acontecer. E o Diego, gente, ele escreveu esse livro aqui, ó, é lançamento, né? Foi lançado, recém-lançado. Então a gente tem aqui o livro, ó, O Maratonista, tá? Ó, Six Star Finish. A gente vai falar um pouquinho do que é, né, ser um finalista dessas 6 grandes maratonas, que são conhecidas como as Majors, né? E o meu exemplar aqui já tem aqui uma dedicatória super especial. Tá, isso. então, olha, adorei, obrigada. Eu queria ter ido antes, mas ele não. Faço questão de entregar em mãos. Então, agora, hoje já vai sair daqui, já vai ser a minha leitura. Muito obrigada pelo carinho. Bom, já que ele me deu um livro, eu vou ter que dar um livro também, né? De volta. Então, eu trouxe aqui o meu livro, né? Que tem a parte aí, né? Também de treinamento. Não é só de ciclismo, tem muito material aí. E como um bom maratonista não pode ficar desidratado, eu trouxe aqui também uma caixinha de líquidos para você poder experimentar esse eletrólito aí, para te manter sempre muito bem hidratado. Muito obrigado, Dani. Nas suas provas e nos seus treinos. Diego, assim, você já falou, né, que a gente se conheceu pelo Instagram, e aí eu tô sempre seguindo vários atletas, e você apareceu pra mim, né, até como uma indicação, e eu falei, nossa, que incrível, ele fez, né, essas 6 maratonas, que são maratonas em diferentes continentes, né, em diferentes estações do ano, em diferentes temperaturas. Em menos de um ano, você concluiu essas maratonas em 8 meses. E aí eu queria, assim, entender um pouquinho da sua história, porque você falou rapidamente comigo que você começou a correr durante a pandemia. Foi ali que virou a sua chave. E você começou a correr o quê? Justamente porque as ruas, a questão do bloqueio, de falta de local para você poder treinar. Porque assim, não, eu vou começar a correr. Porque você poderia ter comprado uma bicicleta e colocado dentro da sua sala e ter pedalado. Mas assim, eu vou começar a correr. O que te levou a isso? Então, foram quase 30 anos andando de skate. E eu fui impedido de praticar durante a pandemia porque as pistas foram fechadas. Já no final da pandemia, eu decidi que iria aposentar o skate porque eu não estava mais disposto a machucar. E imediatamente eu iniciei nas corridas, só para manter a saúde física e mental. Essa foi a minha transição do skate para a corrida, só para manter a saúde mental mesmo. E aumentando as distâncias aos poucos. E aí, assim, é muito engraçada essa fala dele, porque ele fala assim, aumentando as distâncias aos poucos. Quando a gente fala aumentando as distâncias aos poucos, que você saiu de uma corridinha ali de 5 quilômetros, 10 quilômetros, assim, não, agora eu vou fazer uma maratona. Foi assim, Dani, foi muito rápido, é algo até difícil de explicar, mas a minha primeira prova de 10 quilômetros foi em maio de 2022, e 3 meses... Assim que abriu, mais ou menos, ali, né? Foi acabando aquela de pandemia e tal. Exatamente. E aí as coisas começaram a voltarem, os eventos esportivos. Aí foi logo sua estreia, vamos dizer assim, nas provas. Na minha primeira prova de 10 quilômetros, em maio de 2022, eu já subi no pódio. Então foi já uma conquista na primeira prova. Muito motivacional, né? Estar no pódio, receber o troféu, é um sentimento muito gostoso. E 3 meses após... a primeira corrida, em agosto, eu decidi que em 2023 só iria correr maratonas. O meu próprio desempenho no restante do ano
de 2022, eu conquistei vários pódios. Esse meu desempenho foi me dando força mental para encarar as maratonas no próximo ano. Foi assim. Tá, e aí, assim, antes de você contar um pouquinho, né, o que te levou às majors, só faz uma introdução para quem está aqui assistindo a gente, o que são as majors, o que são essas 6 maiores maratonas do mundo, para contextualizar um pouquinho o pessoal que é o público que é da corrida, mas não conhece especificamente as maratonas, certo, né, ou o público realmente que não é nem da corrida, mas que está aqui no canal assistindo, né, porque quer ver histórias inspiradoras com pessoas de sucesso. Isso. Então, conta um pouquinho, assim, do que são as majors e aí depois dá continuidade, o que te levou a esse projeto das majors? Tá. Das majors. São as 6 maiores maratonas do mundo. Trata-se das cidades de Berlim, Chicago, Nova York, Tóquio, Boston e Londres. Esse é o sonho de quase todos os maratonistas amadores. São as mais icônicas do mundo, né? São eventos grandiosos, com uma estrutura imensa, que engaja toda a população, uma organização impecável. E eu sempre digo que é algo semelhante a uma celebração de um esporte mundial, uma celebração mundial de um esporte. Porque realmente, de fato, são muito marcantes, são muito marcantes para um atleta. E aí, quando você começou a correr as maratonas, você primeiro começou a escolher algumas maratonas aqui no Brasil, ou você, nesse projeto, você já focou porque, assim, essas majors, para quem não entende, não é só a questão de você querer correr essa maratona. Você precisa de índice, você precisa, né, de classificação em função de tempo. Às vezes, mesmo você tendo isso, você não tem vaga, você precisa de algumas agências. Então, o processo não é só, eu posso até pagar e vou viajar. Não, né? Não é assim. Tem ainda uma parte ali burocrática nesse processo. Exatamente. Eu escolhi iniciar pela Maratona de São Paulo. Foi em abril de 2023. Não é uma prova fácil, é uma prova muito técnica, mas eu era iniciante e não sabia o que eu iria enfrentar. São muitos sobe e desce dentro de viadutos, é uma prova dura e consegui me sair bem. Fiz com 3 horas e 3 minutos, quase um sub-3 para a minha primeira maratona. E fiquei muito empolgado, né? Depois, eu vi uma reportagem na internet com a manchete, o título da reportagem escrito: as 6 maiores maratonas do mundo. Eu não sabia do que se tratava, eu não li o resto da reportagem e eu coloquei aquilo como meta. Falei, vou correr essas 6 provas, certo? E eu não tinha ideia do que era isso, a dificuldade da logística, dificuldade de conseguir as vagas, o investimento que é altíssimo. E na minha cabeça, a Maratona do Rio de Janeiro fazia parte desse circuito. Não sei porquê, mas eu achava que Rio de Janeiro fazia parte. Só para você ter ideia como que eu não tinha noção do que eu iria enfrentar, né? É uma das mais lindas do mundo, né, gente? Mais lindas do mundo, com certeza. Verdade. Esse título nós temos. Isso, concordo. Foi minha primeira meia maratona, foi no Rio de Janeiro, em junho de 2022. Isso. E aí, assim, você, a partir daí, fez São Paulo, fez Rio de Janeiro? Não, fiz São Paulo e Porto Alegre. Porto Alegre, Porto Alegre, foi minha virada de chave em Porto Alegre, eu passei mal durante a prova, percebi o tanto que é sério correr uma maratona, pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Mas você achou que ali foi o quê? Foi o clima? Não, foi eu falta sei exatamente de preparo? O que foi. Eu fui para Porto Alegre com uma dor na panturrilha, e eu não sou adepto a remédio, não gosto de remédios, mas eu cedi e acabei tomando anti-inflamatório durante a semana anterior à prova, de 8 em 8 horas. Inclusive, antes da prova, 5 horas da manhã, eu tomei um anti-inflamatório. Entendi. Isso enganou minha dor, né? Eu consegui correr bem, encontrei uma pisada diferente de uma perna para outra, que suportava a dor da panturrilha. Mas chegou no quilômetro 35, eu sofri um esgotamento físico e mental que estava me dando uma confusão. Eu estava sentindo tontura e achava que ia desmaiar. Vários sintomas que eu nunca tinha sentido, não conseguia entender por que eu estava passando por aquilo. Fiquei com muito medo e foi de um ritmo de 3,30 eu passei para 7. Eu senti que todo mundo estava me passando, até as pessoas idosas, e que eu
seria o último a cruzar a linha de chegada. E fui me arrastando até o final. Para completar na garra, né? E aí, depois voltei para Belo Horizonte e conversando com o médico, ele me explicou que eu corri um sério risco de eu correr vários problemas comigo, porque não é aconselhável tomar anti-inflamatórios antes, nem durante o exercício físico de alta intensidade. Dá mais nessa intensidade, exatamente. De alta intensidade. E aí você fez essas maratonas, mas aí me conta um pouco. Pode continuar, desculpa, vai lá, continua, vamos lá, continua. Porque quando eu corri Porto Alegre, eu já estava inscrito para Berlim, Chicago e Nova York. E durante esse esgotamento que eu estava sentindo, eu me perguntei várias vezes, por que eu estou fazendo isso? Para que eu vou correr maratonas? Eu não quero mais isso, não quero passar por isso mais. Por que eu estou levando meu corpo ao extremo do sofrimento, do desgaste? Eu não vou fazer isso mais, eu vou correr só meia maratona. Estava decidido que eu não ia correr mais maratona. O quilômetro 35 te traumatizou isso na hora ali, do cansaço, né? Mas aí já no voo, voltando, eu lembrei das 3 que eu já estava inscrito e teria que fazer, não ia perder as viagens, né? Aí que eu comecei a treinar com mais seriedade, com mais atenção e percebi que é sério o negócio, né? E como é que foi seu preparo físico e também mental? Porque você já estava com essas 3 inscritas, naquele ano você já tinha a ideia de que você queria completar essas maratonas em menos de um ano ou não? Não, assim, vou escrever essas 3 agora e vamos ver o que vai me levar. Eu comecei a estudar as particularidades de cada prova e eu vi o tanto que é difícil, igual você comentou, conseguir as vagas. O mais difícil é conseguir as vagas, né? Depois você vai treinar. Mesmo que você queira comprar, as vagas não são disponíveis à vontade, né? Tem um limite e tem uma fila de espera normalmente, é bem complicado. E quando eu comecei no circuito, o meu plano inicial era correr as 6 maiores maratonas do mundo e ficar entre os 10 primeiros brasileiros a correr as 6 abaixo de 3 horas. Né? E na metade da minha jornada, eu passei a almejar algo maior que nenhum brasileiro tinha feito, que era correr as 6 consecutivamente e todos abaixo de 3 horas. Porque eu fui conseguindo outras vagas e aí estava faltando só Boston e então surgiu essa ideia, no meio do caminho. O universo foi te ajudando ali, foi encaixando essa mandala para você. Verdade, E aí, quando você, né, o processo foi caminhando, você já estava com essas maratonas em mente, mas como é que você se preparou para essas 3, assim? Como é que foi seu volume de treino? Você fazia algum preparo mental específico? Porque a gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravação, nos bastidores, e você falou, chega uma hora que, assim, eu desligo, né? E até algumas provas que você fez, eu desligo, né? Que a gente fala, né, baixa acadêmica, que você entra no estado de fluxo ali, que você você realmente abstrai, você não tem mais noção do tempo que você está realizando aquilo ali. Mas o teu preparo, existia um preparo mental específico, até mesmo depois desse episódio que você teve na Maratona de Porto Alegre, ou não? Tipo assim, eu começo a correr e eu uso algumas estratégias ali durante a prova para me motivar. Tem isso também. Como é que me conta um pouquinho do seu segredo pra gente, poxa. Então, eu acho que tudo começa com a crença. Você precisa ter a crença que é capaz de conseguir realizar seus sonhos, né? E treinamento, nada substitui o treinamento. Eu aumentei muito o volume de treino semanal, sempre aumentando as distâncias e tentando melhorar meu ritmo. Eu tenho facilidade de sentir o meu corpo a hora que eu estou exigindo muito. Eu acho que isso vem do skate. Sim. Então, você tem uma consciência corporal, uma consciência motora. Isso. Tem um treinamento também que eu faço mental e uso até hoje em todas as provas, onde eu elaboro um filme mental, imaginando eu correndo a prova perfeita, cruzando a linha de chegada, e eu uso esse filme todos os dias, eu passo ele na minha cabeça. Isso é uma ferramenta poderosa. Você realmente visualiza aquela Visualizo aquela prova. Detalhes, monumentos que você vai cruzar. Exatamente, eu me vejo passando no quilômetro 30 e durante a prova eu vou colocando metas de alcançar tal pessoa que eu vejo lá na frente. Essas são metas dentro da prova. Se eu chegar até essa pessoa, eu coloco outra meta. E aí, quando chega no 35, aí acabou. É só
comigo o meu relógio, que eu quero cruzar os 42 e pronto, né? E tem esse mito do 35 mesmo? O que acontece, gente? O que acontece no Acho 35? Que todo mundo passa por isso. Vai chegar num momento, a um ponto da prova que o seu corpo vai dar sinais de que é preciso parar. Você precisa parar. E é nesse momento que você tem que ter força mental para não desistir. Né? Porque fisicamente está tudo falando para você não dar mais. Se você tiver uma mentalidade muito forte, o seu corpo vai ser obrigado a acompanhar a sua cabeça. E é nessa hora que entra o seu treinamento mental, para você não parar. Tudo está favorável para você parar. A coisa mais fácil que tem é você parar. Sim, que vai te manter ali. Várias maratonas eu terminei só com minha força mental, porque fisicamente eu já estava esgotado. Completamente esgotado. E aí você, assim, você falou que foi vendo, que eu falei, o universo foi te ajudando, você foi vendo que foram abrindo os calendários, mas você fala que você já estava inscrita para essas 3 primeiras provas. Nesse processo, você teve a ajuda de uma agência que te ajudou a organizar essas vagas. Como é que foi isso? Eu quero fazer Berlim. Sobre as vagas... Não tô na fila de espera, eu preciso entrar. Como é que eu faço isso? É difícil, Dani. Sobre as vagas, só Chicago que eu consegui ser sorteado e fui por conta própria. Sim. O restante das vagas, eu recorri à agência, a Câmbio Turismo, que é uma agência aqui do Rio de Janeiro. E eu também não tinha histórico de maratonas. Tá. Eu era um iniciante, eu iniciei pelas maiores do mundo. Sim. Eu não tinha histórico para poder concorrer a uma vaga por índice, sabe? Então foi isso. Sorte também de a funcionária lá da agência conseguir as vagas. Eu acredito que algum outro atleta que estava já na lista e desistiu e sobrou uma vaga para mim. Eu acho que teve sorte nisso aí também. Porque realmente é difícil. Mesmo que a pessoa queira pagar por todas as vagas, não é garantido conseguir. E aí você vai para essas 6 maratonas, para essas 6 maiores maratonas. E como é que porque você completou essas 6 maratonas abaixo, né, de 3 horas, né? Então é sub 3 que a gente fala. Como que a sua meta, a princípio, era completar as maratonas. Depois você viu que era possível completar abaixo de 3 horas. Né? Primeiro assim, eu vou fazer maratona. Daqui a pouco, mas eu quero fazer maratona abaixo de 3. Eu quero ser os 10... Como é que você foi colocando, né, essas métricas de tempo que era possível fazer em menos de um ano? Então, como que funcionou isso? Qual é o segredo de conseguir correr 6 maratonas em menos de um ano? Aí sub 3, conta pra gente. Pois é. Ô Dani, eu tento correr no mínimo uma prova oficial por mês. Tá. Então, eu não tenho esse tão falado ciclo de treinamento para maratonas. Tá. Eu me mantenho em alto treinamento durante todo Fazendo ano. maratona. Todo ano, fazer maratona. Eu não tenho descanso, eu mantenho meu corpo treinado o ano inteiro. Tá. Certo? Então, eu acho que isso aí é um fator diferenciado de treinar acima da média. Né? Sobre as provas, eu já entrei nesse circuito com o intuito de fazer todas abaixo de 3 horas. Essa era a meta inicial. Podia ser 2 horas e 59, né? Mas era sub 3. Se eu iria fazer com 8 meses ou com 1 ano, 2 anos, isso aí não tinha definido ainda, né? Você já só sabia que você queria acabar... abaixo de 3 horas. E logo na minha primeira prova, eu consegui um sub 3 muito abaixo de 3 horas, que foi 2 horas e 40 em Berlim. Então, aquilo ali me deu uma garantia. Que estreia! Foi uma estreia muito boa, né? Muito boa e me deu muita força, tranquilidade de que eu era capaz mesmo de conseguir aquilo. Né? Porque no começo você fica com muita dúvida, mas depois que você faz a primeira e cada maratona que você termina, mais maduro você sai dela, aprende muita coisa. E... como é que funciona? Aí eu vou querer que você fale um pouquinho de cada prova, assim, de algumas características, tá? Para depois a gente falar dessa mandala, pra gente não ir e voltar. Berlim, vamos lá. Me dá as suas impressões da sua prova. Primeiro que você, como a gente falou agora aqui, estreou, né? Com chave de ouro, como a gente brinca, né? Estreou muito abaixo do tempo que você tinha
pensado, programado. E o que você leva, assim, de lembranças de Berlim? De sucesso, de perrengue, de dificuldade? Que fatos, assim, Berlim que te marcou? Berlim é uma prova da nossa... O que a força mental pode fazer. Porque era a minha primeira prova grande, imagina, 48 mil atletas, e na noite anterior à prova, era 8 horas da noite, eu fui com a minha mãe num concerto, num palácio, e eu descobri que eu perdi meu passaporte, deixei dentro do Uber. Então era sábado à noite, eu mandava mensagens para a empresa e só recebia mensagens automáticas. Isso ali me deixou muito abalado, porque eu não poderia voltar para o meu país. Meu voo de retorno era segunda-feira, 6 da manhã. Eu já sabia que eu não ia voltar para o Brasil. Voltei para o hotel, não assistia o concerto, voltei para o hotel e fiquei a noite inteira pesquisando, estudando como retornar para o Brasil. Eu teria que ir para a embaixada, solicitar uma autorização de retorno para o Brasil. É uma burocracia, eu teria que ficar mais tempo em Berlim, eu não sabia quantos dias isso ia demorar. E aí, não dormi, fui para a prova sem dormir e preocupado. Reunimos no saguão do hotel e fomos todos caminhando para a largada. Todo mundo animado, feliz, divertindo, e eu triste. Estava muito triste, não conseguia entrar naquele espírito, né? Aí, na largada, é muito lindo. Você vê atletas de mais de 100 países, é tudo muito lindo, muito grande. É uma grande celebração, né? Muito. E a cidade inteira assistindo. Nos 42 quilômetros tem espectadores dos dois lados. Na largada, Dani, eu estou falando muito de Berlim, porque Berlim foi a primeira e foi especial. Na largada, eu larguei no segundo pelotão, no Curral B. Demorei 1 minuto, mais ou menos, até cruzar o pórtico, onde que a gente começa a marcar. Quando eu comecei a marcar, uns 20 passos depois, um atleta chutou meu calcanhar. E eu não consegui me equilibrar, caí na grade lateral. Da grade eu fui para o asfalto, ralei meus 2 cotovelos, o quadril, e o meu óculos saiu. Consegui pegar o óculos, mesmo com aquele tanto de perna passando. Levantei correndo e vi que tinha um borrão no meu óculos. Aí quando eu tirei, era sangue. Aí eu vi esse dedo meu aqui cortado. Até hoje ele ficou destroncado. Tem lembranças de Berlim. Não vai voltar mais, ele ficou destroncado. E aí corri com o dedo assim, pressionando o dedo para estancar o sangue. Então eu tinha tudo para ser a minha pior prova em Berlim. Perdi o passaporte na noite anterior e... Já larga todo machucado, todo Aí eu levantei... Uma largada bem desastrada, vamos dizer assim. Eu corri, parece que com uma raiva desse tombo, e me deu um gás. Acho que para a maioria das pessoas aquilo ali ia acabar com a prova dele, né? E aquilo te motivou. Para mim foi o contrário, foi um gás. E eu corri muito forte, primeira vez que eu corri daquela forma. Correu com raiva. Muita, deve ser isso. Canalizou então, essa raiva para um objetivo maior. Percurso todo plano, a cidade é maravilhosa. Eu sou suspeito para falar que eu gosto demais lá. E aí depois que cruzou lá? Aí tu tava leve, nem lembrava mais do passaporte. Não, incrível. Eu fiquei cabisbaixo, muito triste. Eu não conseguia me divertir, eu não estava alegre. Eu queria ir embora para casa e não poderia. Estava muito preocupado mesmo. Então, marquei uma reunião lá na empresa na segunda-feira e eles não conseguiam entrar em contato com o motorista. Para mim, passou muita coisa na minha cabeça. Porque o passaporte, ele tem o visto americano. E 15 dias depois eu iria para Chicago. Sim. Então, aquilo ali não era só voltar para casa. Eu ia perder a maratona de Chicago, ia perder a viagem, a vaga, tudo. Era muita coisa envolvida. Meu planejamento inteiro estava indo por água abaixo, porque eu deixei o passaporte cair do meu bolso. E aí, eu quero saber o desfecho. O desfecho. Eu quero agora, não. Aí tu conta isso tudo. Eu achei... tá bom. Aí agora eu tô lá em Boston. Mas peraí, como é que é? Eu achei que o desfecho iria ficar pra você ler no livro. Não, você quer saber agora. Ai, gente, não. Ai, não. Conta pros nossos espectadores. Eu não vou ter que ler o livro. É implicância do pessoal, gente. Não. Eu peguei o passaporte pra boy, mas peraí. Eu fui pra embaixada do Brasil, me receberam lá muito bem.
me explicaram todo o processo. Isso já na segunda, né? Porque você teve que ficar mesmo. Na segunda-feira. Aí eu paguei mais uma diária do hotel. E eu pensei assim, vou fazendo... Passo a passo, né? Um dia atrás do outro, né? Eu não posso pagar 3, 4 dias direto. E aí saí da embaixada, fui tirar foto para fazer um documento, para pregar foto no documento, juntar todas as minhas documentações, voltei para o hotel, escaneei, e o recepcionista da empresa lá do aplicativo de carro pegou meu número. Ele iria me mandar um WhatsApp quando conseguisse falar com o motorista. E aí, na segunda-feira, umas 4 da tarde, já tinha enviado tudo para a embaixada, era só marcar o horário agora para a gente ir levar pessoalmente. Chegou uma mensagem para mim no celular e eu, com a tela bloqueada, eu vi. E ali foi a comemoração da minha maratona. Ele disse que o motorista estava com o meu passaporte e que iria levar no hotel às 18h30, na segunda-feira. Ai, até eu fiquei aliviada agora, gente. Foi ali que eu comecei a comemorar, fiquei feliz. Nossa, aquele ali foi quando eu cruzei E ele realmente não tinha visto o passaporte, ele nem não estava trabalhando, estava desligado, desligou o celular. Nem era inglês, era um muçulmano. Então, sim. Tem nem ideia que passou pela cabeça dele. Meu Deus, nossa, que Mas incrível. Foram 3 dias de muita tensão. Ele poderia ter dado um retorno para facilitar a nossa vida, né? Né? Olha, tá aqui, né? Mas foi tenso, foi muito tenso. Imagino. Você ficar preso em outro país, sem ter ideia de quando poder voltar e muitos gastos são altos, né? É isso. Aí você saiu de Berlim, e aí o que você já ia próxima seria? Chicago. 15 dias depois. 15 dias depois, já com passaporte, com visto direitinho. Então você vê, não tem tempo de descanso. Né? E voo, jet lag. Exatamente. E aclimatação. Não estava nem preocupado com isso, não estava nem pensando nisso, na verdade. Não passava pela sua cabeça isso? Não passava. Eu não sei quanto tempo ideal para fazer uma aclimatação. Normalmente chegava 3 dias antes da prova. Sempre tentei fazer uns 2 treinos no país. Sim. Só em Tóquio que eu tive uma dor de cabeça no treino, porque foram 3 dias de viagem. E é outro lado do mundo, né? Então, em Tóquio eu senti uma dor de cabeça, mas no segundo dia já estava adaptado. O que eu percebi é que minha mente estava em total sincronia com o meu corpo. Sim, então, perfeito. Nada poderia me abalar. Eu não estava preocupado com isso. E aí fala, Boston, o que te marcou? E você tava curtindo? Boston. Que aí você, já passou a o perrengue. Famosa do mundo, né? Passou o perrengue lá, né, em Berlim. Você chegou completamente desconectado. Então vamos fazer a tua linha aqui. Vamos fazer uma linha do tempo. Saí de Berlim e cheguei nos Estados Unidos. Isso. Próxima maratona? Depois de Berlim? Foi Chicago. Também totalmente plana. Chicago. Prova linda. Como é que foi a percepção da prova? Curtiu? Demais. Todas elas são maravilhosas. Essa aí você estava curtindo, estava leve, estava empolgado, estava motivado, não tinha perda de passaporte? Como é que foi? Não tive perda de passaporte. Impressões suas da prova? A prova, todas elas são perfeitas, não tem nada a reclamar, são eventos totalmente organizados, não tem os mínimos detalhes são perfeitos. Se você vê a população ajudando os atletas, principalmente os americanos, eles dão muito valor para quem corre 42 quilômetros. Não só maratonista, mas o esporte em geral. Sim, os americanos sabem dar valor ao esporte. E você vê as pessoas na calçada, colocam mesas com café da manhã para os atletas tomarem café da manhã. Quem quer parar, né? Sim. Passam e dão Coca-Cola, água, tudo, todo mundo incentivando o tempo todo. É emocionante, é muito bonito. Tá, aí, sem perrengue sem história pra contar? Tem história pra contar, mas não é comigo. Nada marcante. Não. Aí você sai de Chicago, qual era a próxima que estava na sua mira? Nova York. Nova York. 21 dias, se eu não me engano, depois. Novamente também muito Você próximo, volta pro Brasil ou volta pro Brasil? Volto pro Brasil, trabalho, treino. Então, eu tenho uma vida fora das maratonas. Sou engenheiro civil, não parei de trabalhar. Claro que diminuí um pouco, mas totalmente não parei. Sim. E assim, você é autônomo? Você consegue administrar isso? Tá. Consigo, Não tem que dar patrão lá pedindo pra te liberar pra maratona. Não, tem essa facilidade aí. Tá, aí você então acabou e foi então Nova York. E aí? Nova York também é famosa, é linda. Mas
a prova mais dura dessas 6. Não é fácil. Nova York, ela engana que é plana. Você já larga em uma ponte, subindo. Né? Eu fui para Nova York mais preparado, fui aprendendo como estudar altimetria. Então, Nova York, eu tracei um plano. Eu tinha 3 metas em Nova York, de correr abaixo de 2 horas e 40, que era meu recorde em Berlim. Chicago eu fiz com 2 horas e 44. E se eu não conseguisse abaixo de 2 horas e 40, eu queria abaixo de 2 horas e 44. Pelo menos abaixo de Chicago. Se não desse nenhuma das duas, pelo menos sub 3, que era a meta, né, principal. Só que, para quem não sabe, Nova York são 3 largadas, né? As três cores de número de peito. Nas 2 pistas da ponte, em cima da ponte. E as pessoas não veem porque existe uma terceira largada debaixo da ponte. Essa fica na pista inferior. As câmeras não mostram. E eu larguei embaixo, eu tive esse azar. Você não viu aquela vista linda na largada. Mas o principal motivo que eu tô falando do azar é porque meu relógio embaralhou o GPS, então eu larguei sem ter controle de tempo, de nada. Então aquele plano que eu tinha de seguir um ritmo confortável no início e depois aumentar, foi por água abaixo. Eu não estava tendo marcação nenhuma. Eu pensei, vou fazer igual eu fiz em 2022 nas provas curtas em Belo Horizonte. Vou correr o máximo que eu puder e me viro lá no final. Quando eu ver... Essa era a estratégia! Essa foi a minha estratégia. Eu sei exatamente qual o tempo que eu tenho que estar quando eu vejo o balizador oficial da prova nos 10 quilômetros, 21 e 30 e 40 e 30. Ali eu sei se eu estou bem. O número que eu gravo é cruzar os 10 quilômetros com 34, 35 minutos. Os 21 quilômetros, cruzar ali com 1h12, 1h14. Então você tinha um mente, parâmetro. Mesmo sem relógio. Então, independente do relógio, eu precisava de ver... E você ia pela sua percepção e ver essas marcações. A percepção minha era o máximo, o gás máximo. Se eu chegasse nesses pontos mais baixos, eu ficaria muito feliz, né? E no 30, eu chegar no 30 com 1h50. Aí eu garanto com certeza uma prova muito bem feita, abaixo de 2h50, com certeza. Eu tenho esses números em mente. Mas Nova York me surpreendeu porque não tem nada de plano, ela engana, tem muito sobe e desce ali, você entrando no Central Park. E no final da prova, eu estava com muita dor na coxa e na panturrilha. Qualquer pisada em falsa, eu sabia que eu iria abandonar a prova. E aí fui diminuindo o ritmo ali e controlando para não machucar, mas consegui terminar com 2h48. Não ficou tão longe do que você queria. Não ficou perto dos 3. Ficou um pouquinho lá acima do que você queria, do 44. Eu corri pior, foi em Nova York. E muita subida também, que de repente isso te tirou um pouquinho também do que você estava adaptado, né? Com certeza. Nos seus treinos. Isso. Não esperava essas subidas, não. Então você, Berlim 16 dias para Chicago 21 dias para Nova York, e você volta para o Brasil. Volto pro Brasil. E aí, depois? Continuo treinando. Dei uma pausa nessas maratonas, fui fazer o desafio da Disney em janeiro. E voltei da Disney, continuei treinamento, sem parar, todo dia treinando, só descanso aos domingos. E fui para Tóquio em março. Quando eu virou o ano para 2024, a minha meta era correr uma maratona abaixo de 2h40. Eu queria bater meu recorde de Berlim. A gente sempre quer, né, melhorar se desafiar, tempos, claro. Se desafiar. E aí, na Disney, foi a primeira semana de janeiro. Eu corri com 2h38. Então, eu já estava realizado para 2024. Sim, e frio também, né? Consegui bater meu recorde. A temperatura também bem confortável. Fiquei em 11º na classificação geral da maratona com 12 mil atletas. Foi um tempo espetacular, uma posição muito boa. E já estava realizado, né? Sim. Então, fui para Tóquio, treinei muito, da Disney até Tóquio, assim, final de janeiro e fevereiro todo. Eu corri 540 quilômetros para chegar em Tóquio e conseguir melhorar meu tempo em 1 minuto. Corri com 2h37. Então, são segundos que é muito treinamento você melhorar pouca coisa, sabe? Muito.
Então, eu já tinha batido meu recorde duas vezes no ano, nas é. duas provas Já começou 2024 brilhando, brilhando, voando. Tá surpreendente esse ano, verdade. E aí, Tóquio, comida, esse jet lag absurdo. Me conta os perrengues de Tóquio. Nossa, Tóquio é maravilhoso. Lembra a história aí? Eu quero dar as fofocas, gente. Me conta. Eu vou contar aqui de primeira mão. Opa! Primeira mão. Não está no livro. Ai, gente, olha só! Super spoiler! Aconteceu em Tóquio, na feira da entrega do número de peito. A gente recebe uma sacola com vários brindes. E ao chegar no hotel, eu despejei tudo em cima da cama, peguei um pacotinho de bala e ao comer, o gosto era horrível. Corri pro banheiro para enxaguar minha boca, escovar o dente. Passaram-se 2 dias, eu fui correr a maratona. No final da prova a gente recebe a medalha e uma sacolinha com alimentação e bebidas e mais brindes. Dentro do ônibus, retornando pro hotel, por falta de atenção, eu comi pela segunda vez as mesmas balinhas. Ai, gente, eu tô curiosa. Saí do ônibus cuspindo, correndo, pra enxaguar minha boca. Os japoneses vieram atrás de mim, achando que eu tava passando mal. Eles são muito atenciosos, pensando que eu estava fazendo vômito. Não era. Então, na verdade, eu descobri que essas balinhas eram sais de banho. Não eram balas. Era pra você estar relaxado. Mas tá tudo japonês. Relaxado, pós-maratona, ficar lá numa banheira. Ai, você querendo comer. Eu fiquei muito envergonhado. Eu só estou contando isso aqui hoje porque no mês passado eu descobri que quase todos os brasileiros que estavam lá pra maratona também comeram essas balinhas. Então não foi só ele, gente. Tá justificado. Mas a prova em si é maravilhosa. O percurso é um tapete, ela te dá a oportunidade de ver os profissionais passando ao contrário, porque ela dobra em si várias vezes. Isso é muito legal. E o japonês, um detalhe também que eu percebi, ele não torce, ele não grita, ele não vibra igual a gente está acostumado. Então é uma prova muito silenciosa. Não parece que você está correndo uma das maiores maratonas do mundo. Porque é tudo muito... Assim, contido, e a sabe? gente acostumado com assim, escândalo. E eu passava correndo, e eles falavam comigo as coisas que eu não entendia, mas eu sabia que era me incentivando, e tudo baixinho. Quando eu via alguém gritando, é brasileiro, aquele escandaloso ali é brasileiro. Não era japonês. E foi muito legal Tóquio, porque no final da prova, eu já estava vendo o pórtico na minha frente de chegada, acho que faltava menos de 100 metros. E eu vi o pessoal da agência de turismo que eu fui me gritando, Diego, vai Diego, Brasil. Nesse momento eu fiquei vibrando com eles e eles me filmando. Nesse momento no vídeo passa um outro brasileiro por mim de camisa amarela e cruzou a linha de chegada na minha frente 10 segundos, se eu não me engano. E eu terminei a prova sendo o segundo melhor brasileiro. Eu estava liderando a prova. E ficou lá, empolgado. Eu liderei a prova inteira como melhor brasileiro e faltando 10 segundos assim para terminar a prova, me ultrapassou. Mas não tem como a gente saber que está liderando a prova. Mas foi maravilhoso. Tóquio tem meu coração, ganhou meu coração. E como é que foi a alimentação lá? Tudo lá é porco, difícil. É carne de porco. E assim, um detalhe que a gente não falou aqui ainda, mas eu até vi que tem aqui no seu livro, né? Assim que você me tá na capa, que ele é vegano. Eu falei, cara, como é que foi se alimentar em Tóquio? Me conta, como é que foi manter esse carboidrato, essas proteínas aí? Minha alimentação é a alimentação tradicional que tá aí para todo mundo, com facilidade, verduras, arroz, feijão, macarrão, batata. E lá em Tóquio também foi assim, procurei só essas comidas simples, porque tudo lá tem carne de porco, muito porco. Qualquer coisa que você vai comprar, as máquinas que tem pelas ruas, assim, que você compra comida, sai o prato pronto, sempre tem um porco, tem um peixe, alguma coisa, e eu não como nada disso, né? E aí foi fácil, assim? Não, Tóquio foi o mais difícil. Os outros países todos eu tive facilidade. Berlim, por exemplo, tem o primeiro supermercado vegano do mundo, que foi
Inaugurada há 20 anos atrás. Olha como a gente está atrasado, né? 20 anos atrás já estava inaugurando um supermercado vegano em Berlim. Então não tive dificuldade em nenhum país. Só em Tóquio que foi um pouco mais difícil, né? Sim. Isso. Aí teve que ajustar. Ajustei, mas deu tudo certo. Bom, aí acabou a prova. Na hora que acabou a prova, depois que você viu o tempo, comemorou e tal, aí estava dentro do que você tinha se proposto para aquela prova. Sim, eu consegui, abaixei meu tempo, foi meu recorde. Até hoje é o recorde. Até hoje é o seu recorde em Tóquio. É Tóquio. Por isso você tem esse carinho especial por lá. Depois foi Boston. Depois aí você Boston. Saiu de Tóquio quanto tempo? Aí volta pro Brasil de novo, trabalha, acho que treina. Acho que é um mês de diferença de Boston, de Tóquio para Boston. Aí Trabalha, treina, correria. Então agora vamos lá. Aí Boston, gente. Boston é Se eu tivesse chegado preparado em Tóquio, igual eu cheguei preparado em Boston, eu tinha feito Tóquio com 2 horas e 32, por aí. Porque Tóquio é plana e Boston tem muito sobe e desce. E eu fiz com 2 horas e 38, só 1 minuto a mais do que Tóquio. Sim. Né? Boston... Como é que Quando você chega em Boston, você sente um ar diferente na cidade. A cidade está toda voltada para aquilo, né? Tudo. E até na hora de quando eu fui pegar o kit, que eu percebi o que é Boston. Porque o perfil dos atletas são perfil de pessoas atléticas. Pessoas realmente se dedicam ao esporte. Você vê que é um ambiente altamente competitivo. Todo mundo ali corre forte, sabe? E quem tá do meu lado ali corre no mesmo nível meu, sabe? Então, é diferente de todas as outras. Te desafia. Boston sim. Quando eu fui para largada, lá naquela área de concentração, antes da largada, eu fiz amizade com um paulista e nós fomos conversando até lá, ficamos na largada e outros 2 brasileiros chegaram próximo da gente e ele começou a conversar e falou assim, ele viu meu número de peito e falou, olha, você vai largar no mesmo curral que eu, na mesma onda. Vamos correr junto. Falou assim comigo. E aí ele me perguntou, você vai largar para quanto aí no seu ritmo? Aí eu falei para ele, olha, eu vou largar no meu ritmo de sempre, 3,15 por quilômetro, por aí. E aí ele falou, cara, você ficou louco, você vai quebrar. Lá no quilômetro 30 tem muito morro, não faz isso. Aí eu falei, será? Não, então vou pensar aqui direitinho. Aí eu falei com o paulista, eu falei, falei para ele, eu vou tomar água e fingir que sumi. Não vou voltar aqui mais não. Eu vou sair de perto desse cara porque eu tô aqui para correr sozinho. Não quero ninguém. Não quero ninguém do meu lado. Não quero ninguém falando no meu ouvido. Eu tenho minha forma de correr. Eu estou na maior maratona do mundo, a mais cobiçada. Tô largando na frente, atrás da elite. Você acha que eu vou segurar minha perna? Eu vou soltar o pé ali e não tô nem aí, cara, né? E foi assim, eu fiquei tão ansioso eu fiquei tão ansioso que eu não consegui ir ao banheiro, sabe? Eu queria largar lá na frente, então já larguei já precisando de ir ao banheiro, sabe? Apertado, sabia que aquilo não ia dar certo, Dani. E aí, durante a prova, eu decidi que iria urinar nas pernas, né? Eu acho que isso aí, o pessoal diz assim, como é que faz com o tempo? Eu falei, gente, o atleta ele vai ponderar. Ou ele vai perder tempo, ou ele vai parar, vai tomar banho. Não, mas então, o que eu senti dificuldade é você correndo a 3,15. É coordenar. Como que você vai urinar correndo em alta intensidade? Sim. Eu não conseguia, eu tentava forçar e não conseguia. Porque a gente tem ali o hormônio antidiurético que está justamente preservando. E a cabeça começou a doer, começou a doer. E eu segurando a garrafa de água para eu lavar quando eu conseguisse. Sim. E consegui no quilômetro 8. Mas aí você meio que reduziu um pouquinho o pace? Não, fui forçando mesmo. Aí saiu Aí fazia pequenos jatos, né? Isso. Lavava, toda a água que a população estava dando eu pegava, me lavava. E fui fazendo. Eu vou te falar que eu fiz a prova inteira. Foi 42 quilômetros mijando nas pernas. Sério? Porque não saía tudo, eu não saía, então ia aos poucos. Sim. Eu terminei a prova em Boston. Mijado! Não, eu terminei a prova em Boston e coloquei os braços assim na grade, abaixei a cabeça. E eu tava fazendo minha última urinada. A médica veio me perguntar se eu tava passando mal. Eu não tava passando mal. Eu só tava aliviando. I just want to pee. Mas eu tenho que falar a verdade, né? Sim, isso aí acontece mesmo.
E o percurso de Boston... a vida como ela é, isso aí. O percurso de Boston é diferente, porque foge do perímetro urbano, é um percurso em estrada, então foi diferente, eu gostei disso também. E o tempo todo tem espectadores, mesmo sendo estrada. Tem uma parte lá que passa, acho que na faculdade, né, que tem os adolescentes que torcem pelos atletas, que ficam com os cartazes pra gente. Quando eu escutei aquela gritaria de mulheres, eu saí daquele canto e fui pro meio da pista, que eu não queria nada me desconcentrando. Sim. Só que, chegando próximo, eu falei, não, eu preciso disso, cara. E precisa de gritaria, né? Precisa de alguém gritando. Tem uma foto minha maravilhosa, que eu sendo tocado por várias mulheres, assim, esticando a mão pra mim. Foi o momento que eu fui mais tocado por mulheres na minha vida. Acho que devia ter 1 quilômetro de mulheres e todas batendo em mim. Aquilo te dá uma força, a vibração, a energia. Cada toque, assim, nas mãos, até das criancinhas que eu bato na mão de todas que eu posso, me dá um incentivo, uma força incrível, sabe? Mesmo que eu saia um pouco do meu roteiro ali, da Blue Line, que é o percurso mais forte, mais rápido, eu vejo uma criancinha, eu vou lá no canto, bato na mão delas, os pais ficam alegres, todo mundo é incrível, é muito gostoso isso. Muito aumenta a nossa energia, né? A troca de energia ali naquele momento, que você está precisando, né? Me dá um pouco da sua energia aí nesse processo, eu penso dessa forma. E é muito lindo. Boston, a chegada, tudo, por tudo que já passou. A história, né? A história toda. Que envolve Boston. É uma prova diferente. É diferente. Muito diferente. Aí você acabou a prova, satisfeito com o tempo, não muito satisfeito com a sua higiene, tudo bem? Eu fui tomando banho a prova toda, né? Toda a água que eu podia pegar, eu pegava e me molhava. Então isso aí eu tava tranquilo. E aí acabou Boston, volta pro Brasil... Não, Boston já ficou. Boston foi na segunda-feira, sempre na segunda-feira, o feriado deles, Isso, né? Fiquei terça-feira em Boston, continuei com turismo. Na quarta-feira peguei o voo, fui para Londres. Já foi direto. É muito próximo, é verdade. Na mesma semana, corri Londres no domingo, 6 dias depois. Então, essa era a minha maior dúvida, como que eu vou correr 2 provas fortes na mesma semana? Era a minha maior dúvida, eu nunca tinha feito isso, né? E aí pensei comigo, poxa, se eu corro em média 150 quilômetros por semana, isso aí dá mais de 3 maratonas, por que eu não vou conseguir correr 2? Sim. Né? E aqui está muito mais favorável, que o clima é muito frio, e a energia coletiva de todos os atletas aumenta a sua força individual. Sim. E aí fui para Londres, fiz um treino lá, só um treino de 10 quilômetros, e não senti dor nenhuma, nenhum desconforto, fiquei tranquilo, falei, vai dar tudo certo. Né? Corri muito solto em Londres, tanto que eu levei o celular, nenhuma prova eu tinha levado o celular, essa eu comprei uma pochete, levei o celular porque eu queria gravar o final dessa minha jornada. Foi maravilhoso, fiz vários vídeos lindos no final da prova, registrando todo esse momento, foi muito bonito. E aí, como é que é o processo, depois que você acaba tudo? Londres foi sem perrengue? Londres, só muito frio. Frio, né? Eu tenho alguns amigos que correram e falaram também que muito frio. Em alguns momentos, ele falou, em algum momento, hipotermia. Nossa, muito frio, cara. Terminei lá, parece que eu estou próximo do estado da morte. Juro. Os lábios todos roxos, muito mais magro, né? Seco e uma tremedeira. E você correu de luva? De luva. E de touca, não botou touca? Não, e regata. Regata e só a luva mesmo. Você não gosta de manguito? Nunca usei. Não gosta, nunca testou. Nunca nem testei. Ele é brabo, gente. O pessoal chama lá, a galera lá do quartel chama de raiz. Raiz. Pode ser assim, é verdade. Porque nem água eu usava, eu me hidratava antigamente. Hoje eu me preocupo com isso, né? Tá até aqui agora. Vai testar aí. A maioria dos atletas usa, né? Então, já estou com essa embaixadora. Exatamente. Vou te dar o feedback. E aí, como é que funciona, né? Você acabou o ciclo, ok, fiz as grandes maratonas, é aquilo que você queria. Como que funciona o processo para você receber a sua mandala, né? Também é interessante, só para vocês entenderem, por que elas são consideradas as majors? Porque quando você completa essas 6 maiores provas do mundo, você recebe uma mandala. E aí essa mandala ela é muito cobiçada. Cobiçada, é a Six Medal.
E aí, como que funciona para você requerer, para você receber isso? Tem alguma cerimônia? Você recebe na sua casa por correio? Como é que é isso? Conta pra gente. Toda prova é automático, já vai para o site lá da empresa que administra e vai ficar registrado seu tempo, data, tudo. E a última prova, você precisa enviar um e-mail para eles avisando com o seu número de peito que você está correndo a última prova. Tá. E quando você vai pegar o número de peito, igual o meu foi em Londres, o meu número de peito é diferente. Ele tem um código de barras aqui do canto, um QR Code aqui do canto, com as 6 estrelas marcando, porque no final da prova você pega a medalha da maratona de Londres e vai ser direcionado para um stand onde você pega a mandala. E aí tem lá os funcionários, tiram fotos de você, tem uma celebração. É uma grande celebração ali presencial, chegada, né? Isso, na chegada. Que incrível. É muito emocionante, é muito lindo. Cada um tem a sua história ali de superação. Então você recebeu sua mandala em Londres, né? Com toda aquela cerimônia real. Isso. Como é que foi naquele momento ali que concretizou? É muita coisa que materializou aquela coisa assim, nossa, eu botei esse projeto há tão pouco tempo atrás e eu tô executando e tá dando certo e tá funcionando. Quando é que caiu a ficha, assim? Você chorou? Você se emocionou? Não, emocionei demais. Como é que foi essa realização? Me emocionei muito. Foi muita dedicação. Né? Poucas pessoas vivenciaram o meu dia a dia ali. Eu não contei para quase ninguém qual que era o meu plano. Não divulguei. Só fui divulgar depois. Eu corri tudo calado, sabe? Então, foi muito emocionante. A minha mãe estava presente em todas as provas, ela me acompanhou, me incentivou, isso aí foi fundamental. Apoiando ali cada etapa, né? Algumas provas eu conseguia ver ela em alguns pontos da prova, isso. Outras não, porque é muita gente, mas é emocionante, é difícil de explicar assim, em palavras. Cada um tem uma história para conseguir chegar ali, tudo que venceu, enfrentou. Mas é muito bacana. Bom, e Londres foi agora... Dever cumprido. Né? Foi agora, recente. Foi em abril. E aí você volta pro Brasil com a sua mandala, né, gente? E fala assim, abril, vou descansar um pouquinho? Não. Vou dar um tempo? Já completei? Aí, já que eu já tenho essa mandala, o que eu vou inventar agora? Como é que foi aí? Você parou um pouco, assim, vou ficar... umas 2 semanas descansando, vou aproveitar, vou tirar férias, vou ficar um pouquinho lá passeando. Então, eu sempre aproveitei o máximo das viagens para fazer um turismo, conhecer a história e não economizei nas pernas, andei bastante, o máximo que eu pude. E o pacote é a agência que define, né? Quantos dias você vai ficar antes e chegar antes da prova e ficar depois. Então, tinha alguns dias ali para passear, mas voltando para o Brasil, já imediatamente começava a treinar novamente. E eu tinha, em maio, eu voltei para o Brasil em abril, e em maio eu já iria correr minha primeira ultramaratona. Comecei o treinamento, que seria no Rio Grande do Sul, uma prova de 108 quilômetros, mas faltando uma semana para a prova, a organizadora cancelou o evento por causa das chuvas, né? A dificuldade que o estado estava enfrentando de calamidade. O aeroporto de Porto Alegre foi inundado. E foi nesse momento, Dani, que eu percebi que eu vivo de desafios. Eu preciso de desafios para me manter motivado e treinado por longos períodos. E aí me veio a pergunta, o que eu vou fazer agora? Fiquei me perguntando e procurando novos desafios. Novos, né? Porque você concluiu pegar essa mandala, às vezes é um desafio de uma vida. Todos, né? Às vezes as pessoas passam a vida toda para poder completar 3, 4, 5 anos, 10 anos essa mandala, né? E você, agora eu já peguei o maior desafio de todos. O que eu vou inventar agora para poder me motivar? Então, eu já tinha escutado relatos de algumas ultras maratonas pelo mundo. Eu vislumbrava isso e comecei a colocar isso em prática, correr ultras maratonas. Paralelamente às ultras maratonas, eu iniciei minha participação em um novo circuito que foi criado agora em maio, o Mega Finish. Trata-se das 5 principais maratonas da América do Sul, que é Assunção, Buenos Aires, Brasília, Montevidéu e Lima. Eu já corri o Assunção mês passado
Esse mês já faço Buenos Aires e em novembro Brasília. Mas em outubro eu tenho minha primeira ultramaratona, né? Gente, olha só, ele não tá quieto só nas Não, maratonas. até junho do ano que vem já tenho provas. E essa proposta da América do Sul é meio que uma pequena mandala? Tem a mandala, essa, sim. Tem a mandala. Essa proposta também de você completar e tem essa mandala também. Tem a mandala para maratonas e tem a mandala para meia maratona. Sim. Então esse aqui é o diferencial deles. Você pode fazer legal. um ou outro, ou os dois se quiser, né? Que interessante. E o prazo para terminar são 5 anos. Diferente das maiores do mundo que não tem prazo. Esse Mega Finish te dá 5 anos. Tem um prazo para você fechar, para garantir sua mandala. Como se fosse uma prova por ano, né? Isso. E você acha que tem alguma estratégia diferente agora para a ultramaratona? Para ultra? É. Então, eu vou começar o treino exatamente amanhã, né? O meu intuito com a vinda aqui no Rio de Janeiro era para treinar na areia, porque eu vou correr minha primeira ultra em outubro e serão 75 quilômetros pela orla das praias de Bertioga até Marizia, no litoral paulista. É uma das provas mais famosas do Brasil. E eu vou aumentar meu volume de treino, né? E fazer alguns testes também. Vamos ver amanhã como vai ser. A gente conciliou essa agenda que ele falou que estava vindo que precisava correr na areia. Isso. Aí eu falei, legal, né? Aí, não, eu vou fazer uma maratona treinando na areia. Aí eu falei, uau! Quer dizer, o Diego não brinca Vamos ver. A minha meta para amanhã, nesse eu processo. Estudei bem, minha meta para amanhã é treinar entre 42 a 50 quilômetros na areia. Com ritmo, se eu conseguir um ritmo de 4,20, é para garantir pódio na prova. Tá. Pódio geral, entre os 5 primeiros. Então amanhã, gente... Se eu conseguir ritmo de... Olha, eu vou querer vídeos para poder inserir aqui depois no YouTube. A pressão, né, Dani? A gente poder depois complementar como é que vai ser esse treino de amanhã. E aí, Diego, assim, toda essa vida de maratona, a gente sabe que a vida de um atleta é abdicar de muita coisa, Muitas né? Como é que fica a vida familiar, a vida social, né, em função de uma rotina pesada? Porque é o que eu sempre falo, né? Que o atleta amador, ele acaba, vamos dizer assim, sofrendo mais do que o atleta profissional. Mas em que sentido? Porque o atleta profissional, ele tem tempo para poder fazer o treino, para poder descansar, para poder se alimentar, né? Tem toda uma rotina preparada para melhor recuperação, porque é o trabalho dele. Exatamente. Ele é pago para aquilo ali. Isso. E o atleta amador não. Você faz o seu treino, às vezes 2 treinos no dia, e você depois tem uma vida laboral, né? Que dependendo da profissão é estressante, às vezes você não tem tempo de se alimentar direito, se hidratar direito. Então, assim, o atleta amador, ele realmente ele rala muito, né? Para poder chegar a esse propósito. Então, acaba que os horários também, assim, para a vida social, para a vida familiar, ficam muito restritos, né? Então, como é que você tenta organizar a sua vida no dia a dia, a tua rotina de treino, sua alimentação, seu trabalho? Como é que isso se encaixa aí? Hoje já está tudo encaixado perfeitamente, mas demorei para chegar nesse ponto, né? Muitos amigos não entendiam. Qual foi a loucura que você inventou agora, não né? entendiam também o meu afastamento, porque em 2022, por exemplo, eu corria provas todo final de semana, provas curtas, e era um domingo. Então, eu não saía sexta e sábado, né? Quando eu decidi correr maratonas, eu achei que teria mais tempo para curtir com os amigos nas semanas, mas foi pura ilusão, porque seu treinamento aumenta mais. E aí você coloca os treinos mais longos para sábado. Então, sexta você não sai, normalmente eu só saio para divertir assim sábado, né? Sim. E hoje meus amigos já entendem e me dão total força, me apoiam. Estão felizes com o meu resultado também. Estamos, gente, estamos. E aí, no meio dessa rotina pesada de trabalho, de treino, ainda teve tempo para escrever o livro. Quando é que surgiu essa ideia? Quando você começou esse projeto da mandala, das maratonas, das majors, você já pensava nisso, de compartilhar, de escrever essa história? Ou também foi uma coisa que foi surgindo no meio do caminho? Olha, Dani,
eu vou te contar uma coisa que quase ninguém sabe. Eu sou um leitor voraz. Leio, em média, 50 livros por ano. E sempre tive o sonho de escrever um livro. Eu venho escrevendo um outro livro há anos, que é sobre a minha carreira profissional como engenheiro civil. E quando iniciei nas corridas, imediatamente eu me interessei em escrever sobre as minhas experiências como maratonista. O livro foi uma produção independente, não teve nenhuma ajuda de editora, e foi submetido a 3 importantes profissionais, que é um revisor, o diagramador e o capista, e o resultado final foi esse aí. Fiquei muito satisfeito. Gente, o olha, Maratonista Six Star Finish, né? Não percam, tá aqui. Esse aí é um livro, é uma leitura... Sou uma leitora voraz também, já vou te dar o feedback dele mais rápido. Isso, eu quero sim. Eu digo que esse livro aí é um livro essencial para todos os atletas, desde o iniciante até o experiente. É um guia completo, onde eu conto Você dá dicas os detalhes, aqui, detalhes, os segredos de tudo que eu passei pela minha jornada. Ele já fez vários spoilers aqui, gente, mas tem mais ainda, hein? Tem mais. Coisa, eu cutuquei ele aqui para ele falar mais, mas tem mais aqui. É uma história linda de superação, dedicação, de para inspirar, né? Inspiração para outras pessoas, né? Exatamente. Além de ser um convite para todos nós sonharmos grande. Eu acho que é mais isso mesmo, você inspirar pessoas, né, do que é possível. Eu senti falta disso, porque como eu gosto muito de ler, eu procurei literatura sobre as 6 maiores maratonas do mundo, encontrei um ou outro livro, mas não era tão aprofundado igual eu pensava que iria encontrar. Então, eu acho que esse livro aí vai ajudar muitas pessoas, vai tirar muita dúvida, vai inspirar e motivar muito atleta a correr atrás de seus sonhos. É isso que é o maior intuito do livro. E, Diego, quem está aqui acompanhando, conhecendo você aqui agora pelo podcast, pelo canal, que quer também acompanhar você, acompanhar suas histórias, ver um pouquinho mais seu dia a dia, compartilha aqui a mídia social, você também, né? Onde é que as pessoas podem começar a te seguir também e tá motivando, né? Incentivando, participando um pouquinho, saber quais são as próximas provas, né? Também acho que é importante você também nesse processo, olha, eu vou estar com esse novo projeto, essa nova prova, que as pessoas também vão conhecendo. Essa da América do Sul, eu desconheci essa mandala, né? Você nova. Conversando comigo, você, não, Dani, é nova. E é importante, você já colocou aqui pra gente que tem um limite, que são 5 anos, que é diferente. Então, onde é que as pessoas podem ter um pouquinho mais de informação e conhecer um pouquinho mais aí dos seus novos projetos? Podem me acompanhar pelo Instagram, @Diego_Guerini_. Lá eu compartilho meu dia a dia, meus treinos, meus desafios, os perrengues, as viagens, né? E podem me mandar mensagens, enviem mensagens para mim, que eu vou responder todos com o maior carinho. É basicamente o Instagram que eu uso como mídia social. E a gente rapidamente se comunicou também pelo Instagram, foi muito rápido, Foi muito rápido. Eu falei, nossa, incrível, parabéns, esse trabalho sensacional. Quero muito que você esteja aqui comigo, né, compartilhando essa experiência, porque eu acho realmente... Né, Dani? Pra gente resolver tudo. Somos objetivos, né? Isso, eu sou também. Somos super objetivos. E aí, essa data, deu certo, vamos, vai dar certo, vai encaixar a agenda. Tem que pensar sempre positivo. Amanhã vai estar sol aqui, então vai treinar bem, vai treinar... Sensacional. E o que você falou que precisa de desafios, né? Desafios. Tem algo mais que te motiva para você poder estar nessa trajetória, assim? Tem algum outro propósito que vem por trás aí? Dani, o que eu gosto muito é de desafios que poucas pessoas têm coragem de tentar fazer. Esse que é o minha maior motivação é essa. Né? Então... Futuramente eu penso... além das maratonas... Spoiler, gente, vai, me conta, fala, Diego! Isso é um sonho que eu tenho e eu vou realizar, que é escalar o Monte Everest. Isso eu não vou morrer Preparo físico que você tem, eu não com vou morrer certeza! Sem subir o Everest, isso eu quero fazer também. E aí vem mais um livro aí, ó. Com certeza, sobre o Everest. Né? Sensacional. Espero também poder escrever mais um sobre as ultras maratonas, porque eu vou participar de várias provas lindas aí pelo mundo, que
também E vale você um livro. pensa em fazer também essas provas em ambientes extremos, de calor? Tem as provas, né, no deserto, tem as Vou provas fazer. no gelo. Vou fazer também. Você tá também querendo ir pro Sim. Aí, gente, ele vai virar minha cobaia de pesquisa. Pera aí, Diego, você vai ficar todo monitorado lá. Pode contar comigo. Esse será método um prazer. raiz dele vai acabar, que ele vai ficar todo tecnológico. Pode Vou sim. botar ele cheio de sensor nessas Vamos. maratonas aí. Vamos sim. Então também tem Já essa tem. ideia dos Tem ambientes. as provas já que eu estou prevendo aí correr no gelo e no deserto também, nos Estados Unidos. Temperaturas extremas e provas muito longas, né? São provas que você vai precisar realmente de uma aclimatação maior, de um preparo maior e toda uma estratégia também, né? Alimentar. Tem uma equipe, né? Isso, tem uma equipe com carro de apoio. Sim. Já estou estudando tudo isso. Perfeito. Gente, a gente está quase acabando, a gente tem que encerrar aqui, né? A duração do nosso programa. Você já compartilhou aqui, eu sempre peço, né? Gente, conta alguma coisa que só quem ouviu você sabe. Você já compartilhou que você é um leitor voraz. Mas conta mais algum segredo, Diego, aí, que além de ser esse super maratonista, tem essa história do skate aí também, o super skatista, que só a galera que convive com você ali no seu dia a dia, só os close friends, vamos dizer assim, que sabem aí uma característica, uma mania, né, um defeito, alguma coisa aí. Eu não sei. Eu não sei se é um defeito, se é positivo ou negativo, mas eu sou uma pessoa perfeccionista, bastante perfeccionista, é isso. Não, esse é um você vê isso como defeito? Não sei. Eu acho que é uma característica. Eu acho que é positivo, né? Positivo. A gente, né? Se eu não fosse perfeccionista, o livro não seria, não sairia do jeito que eu queria, os detalhes. Cuidado com os detalhes, né? De todo o processo. Todas as etapas. Fui conhecer a fábrica, vi como é impresso um livro. Eu fui para dentro da Amazon conhecer o galpão, as instalações. Eu queria ter certeza que cada pessoa que comprar esse livro em qualquer lugar do Brasil vai receber o livro em perfeito estado e da forma mais rápida possível, né? É isso. Perfeccionista, né? Sensacional, gostei. Então, já que você deu uma palavra, a gente já está aqui, né? Acabando, gente, acabando meu tempo. Eu sempre faço uma brincadeirinha aqui com os meus convidados, que eu falo, complete a frase. Né? Então, o complete a frase aqui é, podcast com a Dani é... Um bate-papo fascinante, envolvente e com insights profundos. Adorei, gente. Olha, palmas. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. Parabéns pela sua trajetória esportiva, é inspiradora, né? E tenho certeza que agora, lendo esse livro aqui, vou ficar ainda mais inspirada e que você possa inspirar outras pessoas, né, na nossa sociedade aí, porque o esporte, ele é o melhor caminho que a gente tem aí, né, para poder levar as pessoas a um estilo de vida mais saudável, mais ativo, promoção, né? E não é só a saúde, né? Tem tantos valores que são, né, agregados que o esporte consegue trazer, unir pessoas, e é sensacional. Então você tem uma trajetória muito bonita, espero que você tenha muito sucesso, muita saúde, muita prosperidade nos seus projetos. E depois você vai ter que vir aqui para contar. Muito obrigado, Ana. Eu te desejo tudo em dobro. Quero vai ter que contar dos novos desafios aí. O que vai acontecer com o Diego agora lá nos ambientes extremos. Isso aí eu vou querer 2 horas de podcast para você me contar todos os detalhes. É isso aí. Vou ler também o seu livro, vou te dar o feedback. Muito obrigado. Te desejo tudo em dobro. Espero voltar em breve no Rio, conhecer a pista de atletismo. E fazer um treino comigo todo monitorado, todo tecnológico. Nossa senhora, vai ser um sonho isso. Eu quero saber sim. Vamos ver como é que ele vai. Quero saber todos esses limiares aí de calor. Nunca fiz, né? Esse teste aí de eletrólitos. Vamos analisar tudo. Ele vai acabar o raiz, vai ser todo tecnológico. Maratonista tecnológico. Bom, você já é da engenharia, o pessoal da engenharia já gosta, né, da tecnologia. Verdade. Então, eu tenho certeza que você está com um pezinho muito próximo aí de começar a usar esses sensores aí. Eu aceito, Diego, sim. muito obrigada mais uma vez. Pessoal, a gente encerra aqui esse podcast, né? Agradeço demais mais uma vez aqui a participação do Diego. Fecho aqui também, encerro esse programa sempre agradecendo os meus patrocinadores, né?
Então, eu estou aqui sempre agradecendo as pessoas que estão me apoiando nesse processo. Primeira coisa, essa casa linda aqui, que é o Seu Pod, onde a gente faz a gravação aqui desses episódios que vocês conseguem ver pelo YouTube. Também queria agradecer a Festa Escovas, eu estou sempre lá dando um trato, né, cuidando aqui para estar sempre com essa apresentação bem legal aqui para vocês. O Rover Training, onde eu faço também a minha preparação física. Também tem a Liquids, que está sempre comigo nesse projeto. Então, é com muito carinho que eu agradeço sempre esses patrocinadores que estão aqui comigo nesse processo. E fecha aqui esse episódio. Se você gostou, curta, compartilhe, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai inspirar, que você pode modificar a vida dessas pessoas. Um beijo, até a próxima. Tchau!